Ok, não tem problema. Então tá. Senhor, gratidão por estarmos aqui hoje, reunidos na Tua presença, com Teu amparo, com Teu amor, e rogamos gratidão por termos a saúde, termos ouvido, termos olhos, e por estarmos respirando nesse exato momento a grandiosidade da Sua criação, e que possamos aproveitar cada momento dessa jornada para aprendermos, para evoluirmos, para crescermos e para que possamos santificar o nosso trabalho cada vez mais. Assim seja. Assim seja. Maravilha. Vamos começar? Então, Vamos começar. Evolução dos Mundos, capítulo 1. O capítulo 1 fala do fluido cósmico universal. Né? Então nós temos esses itens no capítulo. Plasma divino, cocriação em plano maior, impérios estelares, bilhões de galáxias, forças atômicas, luz e calor, e cocriação em plano menor. Aperta naquele ocultar aí. Aí, Del. Então, o que é o plasma divino? Então, aqui o André Luiz usa um sinônimo como plasma divino, o fluido cósmico universal. Então, e ele, ao longo do capítulo, ao longo do livro, ele coloca vários sinônimos. Então, plasma divino, hausto do Criador, elemento primordial e hálito espiritual. É interessante isso, né? Então, dá para se entender que o plasma divino, o fluido cósmico universal, é o mecanismo com que Deus cria. Né? Seria o processo como que Deus faz a criação. E o processo como Deus se relaciona com as criaturas. Né? Então, você pode ver, é o hausto do Criador, hálito do Criador. Né? O elemento primordial, então, ou seja, é o processo, é a matéria inicial de toda a criação. Deus cria a partir desse elemento. Né? O hálito espiritual. Então a gente vê que nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal, né? Ou seja, nós estamos imersos em Deus. Né? Como a própria, onde a Luiz usa o termo, como peixes no aquário. Ele também usa o termo substância original, que é matéria primária, hausto corpuscular de Deus, e força nervosa do todo sábio. Olha só isso aí. Né? Então, os sinônimos que ele usa para fluido cósmico universal. Alguma colocação? Não, isso aí mesmo. Né? Então, na verdade, é como Deus interage com o quê? Com o universo. A gente pode passar por um objetivo que, na verdade, nós estamos imersos, o universo está imerso em Deus. Nós estamos imersos como o universo inteiro. E nós poderíamos extrapolar mais. A ciência já está falando em quê? Em multiversos, né? Mais de um universo. E como Deus é infinito, nós poderíamos dizer que os diversos universos estão mergulhados em Deus. Então, aqui, continuando com o André Luiz, então, esse elemento primordial assemelha-se a um imenso oceano, onde tudo estaria mergulhado. Consequentemente, mergulharia em todas as coisas, impedindo a existência do vazio do nada. Então, o universo, ele tem ausência de matéria? Né? Então, a gente olha... A ausência de Deus, não tem ausência de Deus. Não tem, exatamente, não tem ausência. Porque ele preenche, né? Não existe essa ausência. Né? Então, não existe o vazio. Deus está em todo o processo. Ele atua em todas as formas. Né? Provém diretamente do Criador, único ser que pode produzir. Então, o princípio universal, ou seja, o fluido cósmico, é a criação divina. Esse fluido é, como a gente colocou ali,
causa primária, né? Então é o início à matéria primordial. Então essa é a criação divina. E esse conceito é importante porque nesse fluido cósmico, nessa matéria divina, nesse hausto do Criador, é que vão atuar as inteligências para a cocriação. Então quem cria o fluido cósmico é Deus. Só Ele cria o fluido cósmico. Mas nós, inteligências, nós, princípios inteligentes, somos co-criadores. E vamos atuar onde? Nesse fluido cósmico universal. André Luiz também continua com: nele vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres, como os peixes no oceano. Tá? Então aqui nós temos um conceito que nós estamos rodeados por Deus, né? Como peixe no oceano. Mas Deus está dentro de nós. Então, a gente fica assim, perguntando, às vezes faz uma prece: mas Deus me abandonou, mas como que eu estou mergulhado nele? E Ele está dentro de mim? Como que Ele está dentro de mim? Através das suas leis que estão na minha consciência. Né? O que significa que eu tenho que me acordar para Deus, ou seja, eu tenho que tomar consciência da sua existência, ou sintonizar com o seu amor, porque eu já estou imerso. Né? Aqui no Livro dos Espíritos, Kardec coloca na questão 27, então, a existência do fluido universal como intermediário entre espírito e matéria, sendo capaz, por suas inumeráveis combinações, e sob a ação do espírito, olha aqui, interessante isso aqui, ó, a ação do espírito, produzir infinita variedade das coisas de que apenas conheceres uma parte íntima. Então, essa é a cocriação em plano maior ou em plano menor, porque o fluido cósmico ele envolve todas as criaturas. Então, com a ação do espírito, qual seria o sinônimo para a ação do espírito? O que vocês acham? A ação do quê? Eu não enxergo vocês, fica ruim. A ação do espírito é pelo pensamento. Pelo pensamento, exatamente. Pelo pensamento, Márcio. Muito bem. E pela vontade. Né? O pensamento com força. O que é isso? É a vontade. É a fé. É o sentimento. Né? Então, conforme pensar, todos nós pensamos, que nós somos princípio inteligente. Mas o sentido que eu dou ao pensamento está correlacionado com a minha vontade, com o meu desejo, com o meu sentimento. Então, isso faz uma modificação, né, desse fluido cósmico ao meu redor. Vamos seguir, então. E aí, Fabiano, entra a tríade pensamento, energia, esqueci de um agora. Pensamento, sentimento e energia. Exatamente. Porque isso é muito bem colocado. Quer dizer, pensamento é energia. Energia é o quê? Ação. Einstein falou o quê? O que o Einstein falou? Pensamento é energia. E energia é matéria. O que eu quero dizer? Mas vamos chegar exatamente no que a gente quer falar sobre isso. Se pensamento é matéria, o que eu penso se concretiza. O que eu penso é a minha obra. O que eu penso é a minha criação. Né? Isso parece ser uma coisa mais manjada que existe, né? Né? Então, na verdade, tem aquele pensamento do Amit Goswami. Alguém já ouviu falar em Amit Goswami? É o indiano, que é professor de Harvard, que é o maior pesquisador de física quântica na atualidade. Então, se Descartes falou, penso, logo existo, o Amit Goswami coloca que eu escolho, eu logo existo. Porque quem pensa, escolhe. E quem escolhe, produz a sua realidade. Então, agora a física quântica está querendo nos explicar um pouco isso melhor. Vamos lá. Então, sobre a influência do Criador, espíritos puros. Olha bem. Então, isso é cocriação em plano maior. Eu posso criar em plano maior? Não, né?
Por quê? Eu não sou um arcanjo ou um devas da mitologia hindu, né? Então, espíritos elevados, espíritos puros, a Deus agregados em processo de comunhão indescritível. Ou seja, esses espíritos puros estão em sintonia com Deus. Por que eles estão em sintonia com Deus e eu não estou? Se nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Né? Porque eles ampliaram a sua consciência. Eles entenderam, eles descobriram, eles vivenciaram essa descoberta da lei de Deus e operam em comunhão divina. Alguém de vocês leu lá o livro A Caminho da Luz? Lembra? Caminho da Luz? Sim. Sim. Então, primeira parte do Caminho da Luz. O que o Emmanuel nos fala lá? Né? Que existe uma comunidade de espíritos puros, espíritos crísticos, que se reuniram ao redor da Terra em duas ocasiões. A primeira ocasião é quando o quê? Quando a nebulosa que formou a Via Láctea se desprendeu da nuvem, da explosão de uma anã branca. Depois vamos chegar nesse aspecto. Então, quando se desprendeu essa nebulosa, uma pleiade de espíritos crísticos, espíritos puros, se reuniram para começar a formação da galáxia. Então, isso é cocriação em plano maior. São espíritos que criam planetas, que criam galáxias. Daria para pensar que cada planeta tem um Cristo, um espírito puro. Né? Tem espíritos que operam junto, em sintonia com Deus, a manutenção, a criação do universo, né? Das galáxias e dos sistemas solares, enfim. Então, é o grau de sintonia e o grau de evolução desses espíritos. Né? E a segunda vez que essa pleiade de espíritos se reuniu ao redor da Terra foi para programar a encarnação de Jesus, né? Em missão para nos orientar. Então, são espíritos que operam nesse processo. Então, quer dizer que, há em torno de 5, 6 bilhões de anos atrás, Cristo já era um Cristo. Né? Ele já era um espírito puro, né? Nos auxiliando e produzindo um local para a nossa evolução, para a evolução desses princípios inteligentes. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Alguém quer alguma contribuição? Por favor, vamos contribuir, vamos interagindo. Só eu falando não dá, né? É que é bem conceitual essa parte, né, Fabiano? É mais conceitual, é verdade. Então aqui, esses espíritos operam de substância original, de onde extrai energia para construir sistemas de imensidade em serviço de cocriação em plano maior. Então eu estava falando, eles produzem o quê? Sistemas solares, galáxias, planetas, estrelas, né? Operam criação num plano maior, espíritos evoluídos. Né? Então aqui só tem um conceito. Pessoal, só um parênteses. Esses slides todos tem disponível na internet, num site. Eu vou dar para vocês depois o site. Excelente essas aulas. Tem todo esse material. Fica fácil nós produzir aula, e quando vocês forem também dar as aulas, eu extraí tudo de lá. Tá? E eles colocam esse site que é aberto para usar. Então, claro que eu fiz algumas modificações, né? Mas muito material muito bom. Então aqui está dizendo, só um conceito, Deva é do sânscrito, e o arcanjo é do grego, né? É um anjo superior. Talvez tenha essa noção. São inteligências divinas, gloriosas, maiores, superiores. Agentes divinos, arquitetos maiores, tutores espirituais. Então, é o nosso destino. Todos nós viraremos arcanjo. Né? E quando nós fizermos uma reunião da AME, não vai precisar nem de computador, só transmite o pensamento. Vai ser melhor. Não vai cair a internet, não vai ter esses problemas todos. Por quê? Opera num grau evolutivo muito maior, né, que a nossa consciência. É a cocriação em plano maior. Então, a cocriação em plano maior é a manipulação
do fluido cósmico universal, porque só Deus cria. Essas inteligências então tomam o plasma divino, que é a criação divina, só Deus cria o plasma divino, e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, obedecendo a leis pré-determinadas. E aqui um aspecto importante: habitações que se desgastam e se transformam. Pois o espírito criado só pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Esse é um conceito que para nós é difícil. Você imagina Deus, que é infinito, criando por toda a eternidade. Eu não consigo imaginar, né? Porque foge do nosso conhecimento. Mas Deus cria por toda a eternidade. E essas inteligências manipulam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas. O que é isso? Os planetas, né? As constelações das galáxias. Só que eu não posso criar isso. Então eu sou um espírito puro, eu virei o Cristo, um arcanjo. Eu vou lá e crio o planeta do Fabiano. Né? O planeta vai ficar... Imagina o planeta do Fabiano, a bagunça que é assim. Né? Então não existe isso. Porque essas leis são pré-determinadas. Por que elas são pré-determinadas? Porque elas são determinadas por Deus. Então Deus cria o fluido cósmico universal e as leis que o regem. E eu posso criar baseado nessas leis. Então vou obedecer às leis. E a lei é harmonia infinita, amor, né, infinito. Nós vamos obedecer às leis divinas. Só que tem um porém. Esses planetas, essas constelações, elas se desgastam e se transformam. Então eu tenho uma notícia para dar para vocês. Daqui a 5 bilhões de anos, o nosso planeta vai desaparecer. Ou tá? mais, ou mais. Então, não, Márcio, porque é o seguinte: uma estrela de pequeno porte, ou médio porte, que nem o Sol, dura em média de 10 a 12 bilhões de anos. Em 10 a 12 bilhões de anos, o Sol vai formar uma anã branca, ou seja, ele vai dilatar. Vai engolir todos os planetas do Sistema Solar, destruindo todos eles. Depois ele evolui, forma uma fusão nuclear e explode, formando uma nova nebulosa. Ou seja, quando um espírito co-criador em um plano maior, espíritos crísticos, formam uma galáxia, eles formam uma habitação onde vão habitar, onde vão morar, onde vão viver em princípios inteligentes. E ali eles vão passar o seu processo evolutivo, até a destruição material daquele processo, daquela galáxia. No momento no qual nós nos habilitamos aí a mundos felizes. Ou seja, aonde nós nos tornaríamos co-criadores em plano maior. É mais ou menos assim, pessoal. Nós nos matriculamos nessa escola aqui e o curso demora 10 bilhões de anos. Né? Mais ou menos assim. Tu tem 10 bilhões de anos para virar anjo. Do átomo ao arcanjo. Como Emmanuel coloca. Ou seja, lá do átomo, da mônada celeste, nós temos esse período para evoluir. Né? Só que a gente corre o risco de ser o quê? Exilado, né? Para um planeta inferior, se nós não acompanharmos o processo evolutivo. Né? Parece que nós estamos num momento desses aí. Né? Quando esse planeta muda do processo evolutivo, do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado, há um processo de exílio. E quando sai de um mundo regenerado para um mundo feliz, também é um processo de exílio, se eu não acompanho o processo evolutivo. Tá? Eu vi uma analogia bem grotesca, assim, mas me lembrou quando estava falando isso, que falava essa questão do universo seriar, né? E comparado com o jogo de cartas, onde recolhe todas as cartas que estão na mesa, quando termina o jogo, embaralha todas elas e distribui de novo. Seria essa questão de criação e criação.
O que tu vai fazer com as cartas que tu receber é que vai determinar pelas tuas escolhas se tu vai ter sucesso ou não naquele jogo que tu está fazendo. Teve sucesso, vai adiante no jogo. Não teve, vai voltar. Isso foi um livrinho desses bem simplesinhos, mas eu achei bem de acordo com o que tu vinha falando ali, a analogia serviu. Mas muito boa, excelente, mais ou menos isso aí. Né? Então, nós vamos chegar, muito bem lembrado, Raquel, nós vamos chegar nesse ponto, me lembro depois, da cocriação em plano menor também. Né? Márcio, quer falar uma coisa? Eu estava pensando aqui sobre, quando a gente estudou, eu também dei uma lida nessa parte inicial, na parte do desgaste. Os planetas, os sóis, em final de contas, eles vão, à medida que o tempo passa, eles vão cumprindo a sua função e vão se desgastando. E às vezes eu me pergunto, será que ele precisaria explodir para voltar a se tornar um fluido cósmico? Ou ele poderia ir se desintegrando gradativamente e liberando as suas energias originais, se tornando então, retornando à base do fluido cósmico universal, o plasma divino, ao qual depois poderia vai ser reutilizado pelos espíritos crísticos através do pensamento para recriações de outros mundos estelares. Né? Uma boa pergunta, Márcio, boa pergunta. Porque aquela história do Stephen Hawking, né? Que o universo teria iniciado com uma explosão, eu também acho meio gozada essa aí. Eu acho que a coisa é muito mais elaborada do que uma simples explosão. Eu acho que a coisa é muito maior por uma explosão é uma coisa assim de criança jogar bombinha. O místico, entende? Ele não usa explosões, ele usa agregações. Então, eu acho. Se nós pensarmos, deixa eu só fazer essa complementação. Se nós pensarmos que esses espíritos crísticos pegaram, através do pensamento, esse plasma divino ou fluido cósmico universal e foram fazendo ações mentais para que ele se condensasse, né? Se tornasse então matéria mais densa, a ponto de se tornar um Sol, uma estrela, e depois retirar desse Sol, dessa estrela, os planetas. Entende? Isso tudo é feito sem explosão, e que seria assim, uma coisa mais lógica para um espírito evoluído. Não precisa fazer explosões, ele precisa fazer agregações. Entendi. Da mesma forma, por exemplo, a desintegração do planeta. Ele vai se desintegrando gradativamente. Né? Acredito eu. É uma suposição. Olha, Márcio, eu acho que teria que rever um pouco mais os meus conceitos de física. A gente vai ter que fazer a dualidade, né? Porque o que tu está colocando dentro da evolução espiritual tem toda a lógica. Sim. Essa questão de ser uma coisa mais mansa, mais leve, né? Dentro da física já não funciona bem assim. A gente vai ter forças como a entropia, né? Que é a desordem do universo, que vai sempre se expandindo, criando energia. A energia que tu precisa ter para condensar uma matéria. Da onde vai vir essa energia para fazer essa condensação? Ué, os espíritos crísticos não têm uma ação mental extremamente poderosa para criar um sistema solar, uma galáxia? Mas eles também criaram a metafísica, essa que é a questão. Sim, né? Os desafios eram deles. A física nada mais é do que a nossa capacidade, por enquanto, de entender parte das leis. Eles agindo sobre as leis divinas, pelas suas emanações mentais. Então, eu colocaria assim o seguinte: tenta imaginar, porque eu não consigo, qual é a força mental desse espírito crístico em atuar sobre o fluido cósmico universal para que aconteça isso. É inimaginável, eu concordo. Isso é uma coisa que eu não tenho como imaginar. Mas que é algo assim fantástico, é uma coisa fantástica. É que a gente está tentando colocar na mesma situação essa questão do espiritual
né, da força do pensamento que eles usaram, e a questão da matéria. E, na verdade, elas, como tu colocou, elas não precisam funcionar da mesma forma. A criação mental é diferente da criação física, tendo as duas entrelaçadas pela matéria. Sim, mas a matéria nada mais é do que criação mental. Sim, mas no momento que ela se torna matéria, ela segue regras diferentes, né? Não, mas isso aí, a partir daí ela segue, a partir daí ela segue as leis da matéria, mas já estabelecidas antes. Entende? Isso é uma coisa que já foi pré-estabelecido antes. Nós é que estamos agora na fase de descobrir as leis da matéria. Agora, nós não descobrimos ainda quais são as leis que regem, como é que o fluido cósmico universal vai seguir que tipo de caminho para que a atuação mental faça com que ele se condense a formar matéria. Entende? Vamos demorar para isso. Da mesma forma, nós não temos ainda nem ideia de como é que surgiu o átomo. Nós ainda estamos lá atrás, nos quartos, você tem no bóson de Higgs e não sei o quê. Exatamente. E essas partículas ainda infinitesimais não é o fluido cósmico. Ainda não é, exatamente. Muito bem colocado. Mas... Então, nós não temos ainda essa capacidade. Agora, tenta imaginar assim, o poder mental desse espírito crístico em pegar, por exemplo, o bóson de Higgs ou os quartos e criar o átomo. Impressionante, bem isso aí, exatamente. A partir do átomo segue outro tipo de, digamos assim, leis físicas, mas todas elas sujeitas à ação do pensamento. Todas sujeitas. Tanto do encarnado como do desencarnado. A física quântica está nos dando um certo entendimento nesse aspecto. Está começando, né? Mas ela ainda continua no trabalho dentro da matéria. Mas no momento que a física quântica admite que ao colocar um observador na equação, o observador muda a realidade, ela começa a admitir que uma consciência, ao observar a energia, transforma ela em matéria. Isso é interessante. Né? Mas isso é nível atômico, né, Márcio, como está colocando. Então, esse experimento da física quântica já começa a vislumbrar o seguinte: eu coloco um observador que observa uma onda. Ao observar a onda, ela vira uma partícula, ela vira matéria. Antes ela era energia e vira matéria. Isso. É um processo que está começando, a gente está começando a existir. Só que eu também acredito, Márcio, que nas diferentes galáxias e nos diferentes universos, porque nós estamos trabalhando o conceito que tem mais de um universo, né? Talvez a física do universo paralelo ao nosso, XY, sei lá o quê, seja diferente da física do nosso universo. Sim, a própria, a gente pode fazer uma inter-relação entre, assim, por exemplo, as leis do mundo espiritual, que é um outro universo, são diferentes das leis do plano físico. Sim, exatamente. Isso é o que acabasse de falar. Exatamente. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos adiante. Vamos adiante? Acho que a gente já falou, né? Só Deus é criador, nosso universo conhecido é apenas uma pequena fração. Né? Vamos lá. Então aqui, olha que interessante, eu tirei essa foto daquela aula, nós estamos vendo o campo profundo do telescópio Hubble. E essas estrelas aparecem a 13 bilhões de anos-luz. O que a gente quer ver com isso? Que todas as estrelas que nós estamos vendo não existem mais. Elas já desapareceram. Mas eu estou captando a luz dela agora, 13 bilhões de anos depois. É uma coisa surreal, né? Mas aí mostra a imensidão do nosso universo. Mas considerando que existe mais de um universo, é o infinito. Exato. Vou passar um pouco. Então aqui, miríade, né, várias estrelas e nebulosas intragalácticas se formam sob a atuação dos arquitetos maiores, encerrando a evolução em estado potencial. Né? E aqui, então, esses arquitetos, Márcio, como eu tinha colocado, eles imprimem nesse emaranhado de planetas a gravitação, ou seja,
eles vão determinar que leis físicas vão atuar naquela galáxia. O que pode ter o quê? Pode ser que ao longo do universo tenha mudanças das leis da física conforme a galáxia esteja estruturada. Porque nessa galáxia eu vou estruturar matéria, espaço e tempo em constante renovação, oferecendo gigantescos campos para o progresso do espírito. Ou seja, nós, espíritos, princípios inteligentes, que estamos estagiando na Via Láctea, estamos sob a atuação dessas leis, regidas pela matéria, espaço e tempo. Por isso que eu vou obedecer certas leis da física. E essas leis da física vão ser adequadas ao meu progresso. Né? Cada galáxia se equilibra com a força gravitacional própria. Olha que interessante esse aspecto. Eu posso ter conceitos diferentes de física em galáxias. Então, cada galáxia vai ter a própria rotação, massa, energia e movimento por ação da engenharia celeste. Estrelas, planetas vinculam-se a pontos centrais de atração e órbitas adequadas. Então, cada galáxia vai ter o seu processo próprio de evolução, obedecendo leis, claro, harmonizadas com o todo sábio, harmonizadas com o fluido cósmico universal, né? Mas obedecendo algumas particularidades. O que eu quero dizer é que dentro de uma galáxia eu posso ter organismos que estão encarnados em corpos físicos diferentes, com perispíritos diferentes, mas o princípio inteligente é o mesmo. Olha que interessante isso. O princípio inteligente é só um, criado por Deus. Porque Deus criou o espírito e a matéria. Não é isso? Que eu me lembro da Gênesis? Sim, ele criou o princípio que vai dar origem ao espírito. Sim. Exatamente. Só que o que acontece? Esse é a obra divina, Márcio. Eu não mexo. Mas eu, co-criador em plano maior, mudo o campo de atuação desse espírito. E ele vai produzir perispíritos diferentes, corpos físicos diferentes. Sim, conforme o ambiente onde ele vai ter que atuar perfeitamente. E acho até aqui interessante o seguinte aspecto, né? A chamada rotação. Porque se o nosso, por exemplo, se o nosso planeta tivesse uma rotação diferente, ou uma velocidade de translação ao redor do Sol diferente, a coisa seria totalmente diferente. Talvez até a gente nem tivesse condições de vida, porque as pressões, as forças gravitacionais, etc., poderiam ser outras, né? Ou pelo menos vida conhecida como nós conhecemos, né? A própria Lua, se tivesse mais perto ou mais longe, sei lá, também afetaria intensamente, como diria assim, a vida na Terra e assim por diante. Então são coisas que nós não temos ainda capacidade de entender. A gente sabe que essas coisas existem. Então por isso que isso não pode ter surgido de um bang, de uma explosão. Isso, entendi. Isso é uma coisa criada com muita sabedoria. Então, colocasse lá engenheiros e arquitetos estelares. Isso exatamente. É de mentes extremamente... Bom, não tem como definir. Acho que aquela história da explosão é uma coisa muito simplista para ter uma perfeição tão grande, né? Você imagina, né, Márcio e colegas, um espírito crístico como Jesus dominando toda a matéria, até porque ele criou o planeta, junto com os engenheiros siderais. Ele curava um cego colocando guspe, saliva com barro. Mas o que tem a saliva com barro? Na verdade é a manipulação do átomo. Ele manipulava o nervo óptico. Ele manipulava a córnea. Né? Então, é um conhecimento que não tem nada de milagre. É conhecimento científico das leis da física que rege esse planeta. Né? Da qual ele participou da cocriação. Né? Então, assim, Deus existe por toda a eternidade. Ele cria por todo o sempre. Né? Então, se eu recuar no tempo, eu vou achar um limite da criação? Não, é eterno. Né?
Então isso é um conceito, como você colocasse, difícil para nós. Né? Deus cria incessantemente. Né? É como um termo que foi utilizado, Deus é imperativo, né? Então ele não para de criar. Ele é imperativo. Né? Porque na verdade ele cria o tempo inteiro, o universo se renova o tempo inteiro. As galáxias se renovam o tempo inteiro. Esses aqui são os conceitos, né, Márcio? Que mesmo que seja questionado, nós temos um modelo de Big Bang, né? Aceito que o início desse universo conhecido foi 13,7 bilhões de anos. Pois é, tu não acha que isso está meio pequeno demais? Mas totalmente. Totalmente. Totalmente, totalmente. Isso aqui é uma fração. Né? Na verdade, Deus está constantemente criando universos, eu acredito. É. E como tu mesmo disseste que na Hubble aquelas fotos tinham uma distância de 13 bilhões de anos, 13 bilhões de anos. Então significa que foram criados há muito mais tempo antes. Então, eu concordo contigo, eu consigo ver o Big Bang, mas o que tem antes do Big Bang? Mas será que eu não o consigo Big Bang? Porque eu não consigo entender isso. Na verdade, não é isso. Tá certo. Então a gente não pode limitar a criação divina baseada na nossa ignorância. Exato, isso mesmo. Não, mas é só o conceito de física, tá? Mas vou pular, que é a matéria concentrada num ponto, a expansão e a criação, com a expansão, a criação de espaço-tempo, de matéria. Né? Então começa, ao expandir o universo, cria um paradigma físico de espaço-tempo e matéria. Né? Ou seja, eu começo a criar leis que vão reger e vão habitar, ou seja, comandar esse universo. Tá? Só que o que acontece não tenta explicar o que veio antes. Tá certo. E esse é o conceito da física, que o nosso espaço, que o nosso universo conhecido, ele parece um cone, né? Que teve o Big Bang aqui nesse canto, vocês estão vendo aqui? Né? E está se expandindo incessantemente. Esse é o conceito, pelo menos, que a ciência admite. Né? E aqui nós vamos ter o conceito de quê? De energia negra e matéria negra. Né? Esse é um conceito muito interessante para a nossa discussão. O que nós vemos no telescópio, o que nós vemos observando, é isso aqui, ó, 5%. A matéria do universo é 5%. Então, tudo que a gente vê no universo é apenas 5%. Por quê? É tudo que reflete luz. E eu só consigo ver o que reflete luz. Eu estou vendo vocês porque reflete luz. Vocês estão me vendo porque meu corpo reflete luz. Só que 95% do universo não reflete luz. E eu não enxergo. Interessante isso. Né? 25% seria matéria escura. 70% energia escura. Né? O que seria matéria escura? Aquilo que não reflete luz. E a energia escura? O que está ligando toda a matéria do universo, como fosse uma coisa viscosa ligando toda a matéria. O que começa a se acreditar hoje que pode ser ou se traduzir como o fluido cósmico universal. Ou seja, toda essa energia que liga todas as criaturas. Né? Então todos nós estamos ligados com uma energia que nós não vemos. Está começando a se pensar ou se acreditar que pode ser energia escura. Né? Então, cada galáxia tem muito mais matéria escura e energia escura que visível. Então a gente não enxerga. Tá? A gente não reflete a luz, não enxerga. Tá? Essa energia escura é responsável também por uma força de expansão. Os cientistas acham que ela que está expandindo o universo. E todos nós estamos imersos nela. Tem um conceito que ela poderia ser o éter. O Einstein colocou essa energia como sendo éter. Mas nenhum estudo ainda conseguiu realmente comprovar essa energia. Tudo isso são cálculos matemáticos, cálculos físicos, que os cientistas acreditam na existência. Mas já está começando alguns trabalhos experimentais naquele laboratório lá da Suíça, que acelera partículas, né? Para provar a existência da energia escura.
Mas parece que a grande dificuldade disso é que isso teria que ser feito no espaço para conseguir provar essa existência realmente. Né? Então, os estudos recentes estão dando força na afirmação da doutrina espírita sobre a existência do fluido cósmico universal, que seria o éter, segundo Einstein, ou energia escura, segundo a ciência moderna. Né? Atual. A nossa galáxia, então, o nosso endereço, né? É uma névoa diáfana luminosa que forma em forma de um cinturão. No grego é borrifo de leite, né? Ou via de leite, né? Tanto que galáxia em grego é leite, né? E via láctea, né? Ou em inglês Milky Way. Né? Isso. É o borrifo de leite saído dos seios divinos da Deus aérea. Né? Aqui eu tem ela é meio um aspecto meio disco, como se fosse um disco. E olha a imensidão. Então a nossa Via Láctea, ela tem de um ponto a outra dela 100 mil anos-luz. Ou seja, a luz viajando, ela demora 100 mil anos para atravessar toda a Via Láctea. Cada ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. Eu nem quis calcular quantos quilômetros dá isso. Nem quis calcular. E o Sol fica na metade, a 27 mil anos-luz do centro, metade da distância. Então aqui é o aspecto da Via Láctea, pessoal. Nós estamos aqui nesse pontinho. Né? Estamos aqui. É um aspecto em espiral. Esse é o nosso endereço. Né? E o interessante desse espiral, volta ali o espiral. Essa forma de espiral é como é que eles chamam? O número de ouro. Tem na nossa cóclea. Sim, sim. Tem exatamente. Tem flores. Tem um número. Exatamente. 3 pontos. Interessante. É o mesmo que existe no macro, existe também no micro. Perfeito, muito bem colocado. Exatamente, muito bem colocado. Desculpa, você podia só repetir? Acho que eu não captei. Dá só para repetir, Márcia, por favor, o que são esses números? Existe tempo atrás, estava pesquisando essas coisas, eles falam no chamado número de ouro, ou regra, não é regra de ouro, é número de ouro. E esse número de ouro é um número da física, afinal de contas, e que determina essas curvas desse caracol. E isso existe em plantas, existe na nossa cóclea, existe no caracol, que é o mesmo formato. Isso é uma coisa interessantíssima. Quer dizer que os engenheiros cósmicos, ao produzir ainda a cocriação em plano maior, mas produzir o nosso astro, replicaram uma harmonia universal do universo, né, Marcos? Então, eu pesquisei aqui, ó, o número de ouro é o representante matemático da perfeição na natureza. Isso aí. Olha só, perfeito, muito bom. Que, se eu não me engano, corresponde aos números de Fibonacci. Dessa forma em espiral. Isso aí. É a proporção áurea, né? É a proporção áurea. Isso mesmo. Isso. Olha, quem sabe faz ao vivo, hein? Olha isso aí. Então, Fabiano, tu vê só. Olha isso aqui, faz essa análise disso aqui, pode ser fruto do Big Bang. Eu te entendi. Eu concordo contigo. Concordo. É muito perfeito para uma coisa muito aleatória. Exatamente. Houve a ação dos engenheiros siderais em plano maior o tempo inteiro, Márcio. O tempo Exatamente. inteiro, né? As inteligências o tempo inteiro cocriando em sintonia. É isso que é maravilhoso. Não existe acaso na lei de Deus. Né? Não existe acaso no universo. Só manifestação do amor infinito, que a gente não consegue entender. Né? Vida incessante, não tem nada de ausência de matéria ou vida. É vida todo o universo, sempre criando. Isso que é uma maravilha divina. Né? Deus não é egoísta, que só Ele cria e nós somos seres que obedecemos a um desígnio, né, infalível. Nós somos co-criadores o tempo inteiro, desde o nosso nascimento como princípio inteligente. Estamos co-criando, no plano menor ainda, mas um dia chegamos lá. Né? Estamos treinando. Falta... Estamos treinando. Eu estou otimista, falta 5 bilhões, vamos chegar lá.
5 bilhões de anos. Então, apenas uma galáxia entre bilhões e bilhões do universo. Se acredita em torno de 200 bilhões de galáxias. Né? E nosso Sol apenas uma estrela de porte médio, havendo outras menores e outras maiores. André Luiz cita as maiores, né? Betelgeuse, Canopus, Arcturus e Antares. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Para vocês terem uma ideia, essas estrelas têm 700 vezes o tamanho do Sol. 800 vezes o tamanho do Sol. São estrelas gigantes, né? Exato. Eles chamam de gigantes vermelhas. Né? E aí tu pensa, Oi, vai falar? são gigantes e ainda assim a gente vê elas tão pequenininhas, né? Porque Betelgeuse faz parte da constelação de Órion, onde fica Exatamente. as duas Marias, que é o cinturão de Órion. E Exatamente. elas parecem tão pequenininhas, ainda assim a gente consegue vê-las daqui, né? Imagina o tamanho. Exatamente. Né? Nenhuma delas é muito perto do Sol. Eu acho que a mais próxima fica a 40 anos-luz, Antares. Fica em torno de uns 40 anos-luz. Nossa vizinha no universo. Tem uma delas que está morrendo, eu acho que a Betelgeuse mesmo está morrendo e não tem ideia de quando ela vai morrer, mas que vai ser um espetáculo assim, imenso, se vê do céu por muito tempo. Como diz o Márcio, pode ser daqui por uns anos, né, não se faz ideia ainda, mas é a nossa paciente mais crítica do universo, por enquanto é essa aí. Essa aí, né? Pegou Covid. Nós vamos presenciar. Vai duvidar, né? Mas é que interessante que o André Luiz coloca. Olha, esse aqui é um conceito que eu achei interessante. Então, na galáxia surpreendemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. O que ele coloca aqui? Que tem vida em todo o universo, em todos os planetas. Agora, se eu chego em Marte e não vejo nada, é porque eu estou num plano vibracional que eu não consigo entender a vida de Marte. Né? Lá, tanto que Marte é um planeta mais evoluído que o nosso. Né? Os corpos são o quê? Tem perispíritos que já não são visíveis para o meu olho físico. Né? Então a vida existe em todo momento, em todo local. Ou ela é apenas espiritual, não? Sabe? Ou apenas espiritual. Exatamente. Ou apenas espiritual. Não tem nenhuma dúvida disso. Mas ou um perispírito muito tênue, né, Márcio? Sim, Né? sim. Conforme digamos, o estado gravitacional. Exatamente. É quase só um corpo. Apesar que existe, não é nosso, é o tema da nossa próxima aula, tá? Não é o tema de hoje, então nós vamos entrar nesse. O corpo mental propriamente dito não seria o perispírito, né? Corpo mental. Então, nesse conceito, o corpo mental, ele, ao redor dele, ele vai aglutinar matéria se eu estou num plano físico que tem matéria. E aí vai ser o perispírito. Mesmo, como tu mesmo me colocou, Márcio. Se eu estou num plano que a matéria é tênue demais, eu não vou ter perispírito. Né? Ou melhor, tu vai ter, mas vai ser muito mais diáfano. Exatamente. Vamos ver aqui nesse slide se tem alguma coisa. Interessante. Toda a diversidade universal da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente divina e dos espíritos puros. Então, tudo é criação, produto do pensamento. Né? Corpúsculos e radiações que, no estado atual do nosso conhecimento, não podemos definir sem sua multiplicidade de configuração. Tais elementos não são os componentes de nossa matéria densa. Seriam algo mais quintessenciado, elementar e puro. Né? Claro, o pensamento ele age num processo mais diáfano, exatamente, né? Mais elementar. E aí, a partir daí, eu vou agregar matéria. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus criou meu corpo? Deus me criou? Sim e não. Ele criou meu princípio inteligente. Só que conforme o meu grau evolutivo, eu produzi esse corpo aqui. Conforme a minha realidade. Sim. Né? Então, eu estou sendo um co-criador em plano menor. Então, eu crio um corpo adequado ao meu pensamento. Se eu sou um princípio inteligente de um cachorro, eu crio um corpo de cachorro. Né? Se eu sou, né, do boi, eu crio um boi. Mas quando eu já tomei consciência, né, eu transcendi, eu já começo
criar um corpo físico de um hominídeo, de um Homo sapiens sapiens, né? E assim por diante. Isso mesmo. É a evolução. Né? Por isso o livro é a evolução em dois mundos. Eu acho que essa é a mágica desse livro. A evolução acontece no plano físico e no plano espiritual. E aí isso em sintonia uns com os outros. Ou seja, nós criamos em conjunto com o plano espiritual. Porque nós somos seres transdimensionais. Nós estamos encarnados, mas somos espíritos. Né? Então nós estamos em duas dimensões ao mesmo tempo. Na dimensão espiritual e física. Exato. Bem, então aqui é a tríade universal, que nós já sabemos. Deus, Espírito e Matéria. Então esse é o princípio. Deus criou o Espírito e a Matéria. Tudo que não é matéria é Espírito. E o que está entre isso é o fluido cósmico universal. Ele é o intermediário entre o Espírito e a Matéria. Né? É o fluido cósmico universal que esse Espírito manipula e transforma a matéria. Né? Sob a ação do Espírito, inumeráveis combinações com a matéria, infinita variedade das coisas. Livro dos Espíritos, questão 27. Né? Aqui, opa, passei. Ó, por pressão espiritualmente dirigida, congregam-se os átomos em imensas quantidades. São controladamente reduzidos às áreas espaciais intratômicas para que se transformem na massa nuclear adensada da luz. Então, o pensamento forma o quê? Ele modifica o átomo, adensando ele. Então, a gente fica pensando, vocês já viram que, na verdade, o átomo ele é um espaço vazio. Claro. Né? O diâmetro do núcleo, né? O diâmetro do átomo é 100 mil vezes maior que o do núcleo. Então, existe um espaço vazio. Se o núcleo fosse de 1 centímetro, o átomo teria 1 quilômetro. Olha que interessante isso. 99,97% da massa do átomo, né? E o núcleo representa isso. Quer dizer que é um espaço vazio. Toda a massa está no núcleo. Isso aí, seria tudo energia, né? Energia, exato. Tudo espírito cósmico. Quer dizer que se eu sou um espírito puro, eu coloco a mão e atravesso o teu corpo sem acontecer nada. Porque eu consigo fazer o quê? Eu consigo passar pelo espaço atômico. Eu modifico a vibração atômica, os elétrons. Do teu corpo para passar no outro. Isso aí. Então, assim a gente consegue entender. Pode falar. Não, termina. Desculpa. Não, só para encerrar. Posso fazer um complemento nisso aí tudo? Pode. Então, gente, assim, ó. Se o átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, para vocês terem uma ideia, o núcleo seria apenas o ponto ali onde se dá a partida. O resto é elétron, é aquilo que chamavam de vácuo quântico, que não existe mais. Então, tu imagina que o núcleo, que seria 99,9% do peso, é só aquele ponto no meio. O átomo em si não é... bem, vocês entenderam. E a coisa mais louca disso tudo é que todo esse espaço do átomo não achavam que tinha um vazio, que se fosse vácuo. Não. E na real ele é flutuação de energia. Flutuação de energia. É isso que eu ia colocar, Roberto, é isso aí mesmo, que tem esse espaço que é a energia. Porque o núcleo realmente ele é muito denso, né, ele tem muita concentração e atrai, ele cria a eletrosfera justamente para atrair esses átomos, esses elétrons. E essa distância do núcleo para formar o átomo justamente é o quanto de energia ele consegue reter, né? É a coisa mais louca. Nós estamos formados de átomos, então 99,9% do que nós somos é energia. É um negócio muito louco isso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Exato. E tu agora, Norberto, que é um homeopata, tu vai trabalhar nessa energia, né? Sim, a homeopatia nada mais é do que essa mensagem que tu envia pro corpo do que ele precisa mudar, né? Exatamente. Acabou de subir no meu conceito, Norberto. Oi? Acabou de subir no meu conceito. Olha uma fã de homeopatia aqui. Se tudo der certo, nós vamos ter dois homeopatas, o Norberto e a Heloísa, que só não compareceu hoje porque teve um compromisso. Na próxima ela vai comparecer.
que é homeopata. Eu, como tenho homeopatas na família, criei meus filhos dentro da homeopatia, e essa questão da energia é fundamental dentro da homeopatia. Haja quem tem braço para dinamizar todas aquelas formas lá no balcão da farmácia, né? É bem isso mesmo. É a energia completamente fazendo a ação dela. A cura pela reposição energética. Então, acho que vou só mais ver esse slide, já estamos, são 9 horas, então, como a coisa é boa, vai rápido, né, pessoal, tá? Não é verdade, né? Por isso que a gente tem que estudar de 15 em 15 dias. Tá certo. Tá, então só para encerrar aqui, a gente vai para a cocriação do plano menor na próxima aula, e já encerramos o capítulo e vamos para o próximo. Então, a massa nuclear adensada, de que se descobrem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes, que são princípios espirituais, encontrarão o berço adequado ao desenvolvimento. Interessante. Então, na verdade, ao se criar o planeta, eu já coloco mônadas celestes. Então, seria mônadas, seriam embriões celestes. Olha que mágico isso aqui. Embriões do princípio inteligente, como fossem sementes divinas, que vão germinar nesse berço que está em desenvolvimento. Olha que maravilhoso. Vocês me corrigem se eu estou enganado. Eu interpretei assim. Então, ao criar o planeta Terra, por exemplo, Cristo, sua Pleiade, pegou mônadas celestes, ou seja, princípios inteligentes, digamos, embrionários, né? Nós, e deixou orbitando ao redor do orbe que está se formando, como fosse um plano espiritual orbitando. E conforme as situações e as condições da vida se manifestar, essas mônadas celestes, esses embriões do princípio inteligente, vão passando pelos reinos e vão se formando. Primeiro pelo reino mineral, depois pelo reino vegetal, depois pelo reino animal, até chegar no reino nominal. Então, essa mônada celeste, ela faz a evolução que o Emmanuel nos coloca, do átomo ao arcanjo, né? E elas vão ter um berço num planeta determinado, ao qual vai sediar a sua evolução espiritual, até talvez alcançar a angelitude, né? Não sei se mais ou menos eu interpretei assim, foi o que eu vi na leitura, né? Algum complemento? Não, isso aí. Acho que eu vou encerrar por 2, deixa eu só tirar aqui. Nós estamos no slide 31, tem pouca coisa agora, tá, pessoal? A gente encerra na próxima. Pode ser. Então, queridos amigos e todos que nos acompanham pela internet, nós vamos começar então hoje o estudo no dia 26 de março de 2021. O livro Evolução dos Mundos, capítulo 1, Fluido Cósmico Universal. Né? Nós já vimos até agora a constituição do universo, o fluido cósmico, do princípio inteligente, a formação da galáxia. Aqui já continuamos a nossa reflexão. Por aqui. Vamos aqui. Um processo de criação do universo é exatamente esse adensamento nuclear, então, ou seja, nós vamos reduzindo o espaço intratômico, e ao reduzir o espaço entre os elétrons, eu vou gerar uma potência de energia que pode ter uma explosão. E a partir dessa explosão, uma difusão de matéria. Só para ter um exemplo aqui, o que é o poder de uma explosão de uma supernova? O que é uma supernova? É uma estrela, né? Muitas vezes uma estrela gigante, que chega depois de muitos bilhões de anos de consumo de energia, ela sucumbe por si mesma, ou seja, o espaço intratômico diminui e o peso gravitacional da superfície dessa estrela sucumbe
como fosse que rui, né? Desaba sobre si mesma e ela entra numa explosão muito grande. Isso é muito importante no processo criativo do universo. Por quê? Uma explosão dessas gera, só para ter um exemplo, 50 vezes a massa do Sol. Então, essa explosão registrada no ano de 2005, nessa galáxia, ela espalhou energia, ou seja, luz, por 200 milhões de anos-luz de distância. Vamos imaginar o que é 200 milhões de anos-luz de distância. É uma distância muito grande. Então, o poder de explosão de uma supernova. Então, aquela massa, toda aquela energia e aquela matéria que estava condensada, explode, espalha pelo universo novos elementos. E esses novos elementos, né, vão ser utilizados também na produção de novas galáxias, de novas estrelas. Tá? Então, isso é a origem da Terra, aconteceu disso aí, essa gênese planetária. Chega a ser um ponto crítico, né? Uma grande quantidade de energia escapa da estrela em um curto período de tempo. Essa estrela vai desabar sobre si mesma, como eu comentei antes, levando uma grande pressão e uma grande implosão. Né? E depois que acontece essa explosão, né, há uma grande fusão nuclear e os elementos químicos vão gerar essa alta carga de energia. Uma grande explosão. E aqui a gente vê bem que uma grande explosão de uma supernova espalha, né, ele injeta enormes quantidades de matéria como uma nuvem de gases aquecidos. E ali tem vários elementos químicos complexos. E essa nuvem vai condensando-se com o passar do tempo, vai formando o quê? Novas estrelas, novas galáxias, novos planetas. Extraído, então, do livro Poeira das Estrelas, de Marcelo Gleiser. O que significa isso? O que é aquela premissa da física? Nada se perde, tudo se transforma. E no universo é a mesma coisa. Né? Toda a matéria criada por Deus em algum momento, ela é constantemente reaproveitada num processo contínuo de destruição e criação. Só que nós temos que ver o quê? Tudo isso auxiliado pelos espíritos elevados. Tudo isso coordenado pelos espíritos crísticos. Então, Deus criou o universo? Sim, Deus criou tudo que existe. O princípio inteligente e a matéria. Só que nós, fazendo a cocriação em plano maior, através desses espíritos muito elevados, coordenamos essas matérias que são originadas das explosões das estrelas, condensando-se em nuvens e formando novas galáxias, novos planetas. Uma criação contínua, um processo contínuo de renovação. Aqui só descreve, então, como acontece a condensação, né? Vai condensando essa nuvem de poeira, né? E no interior dele, no centro, vai gerar o Sol daquele sistema solar. E ao redor desse Sol, atraído pela gravidade, vai formar um disco de matéria, que vai se condensando e vai formando novos planetas. Quanto mais próximo desse núcleo, com maior gravidade e mais energia, eu vou formar planetas mais rochosos. Mais distante do núcleo, com menos ação da gravidade, planetas mais gasosos, mais à distância. Né? Então, como nós falamos isso antes, no universo o que acontece? Mundos nascem, evoluem, morrem e renovam-se. Tá? E qualquer mundo, semelhantes mundos, servem à finalidade que se destinam, por longas eras, consagrados à evolução do espírito. O que nós podemos ver nessa colocação do André Luiz? Que ao formar um mundo, um sistema solar, uma galáxia, naqueles planetas, os co-criadores, os devas, os arcanjos, os espíritos crísticos, vão manejar o princípio inteligente
fazendo com que esses mundos se destinem à evolução de determinados tipos de espíritos. E vai servir como o quê? Como o mundo, o local, a escola, que esses princípios inteligentes vão crescer, vão se desenvolver, vão fazer o processo evolutivo, segundo o próprio Emmanuel falou, do átomo ao arcanjo. Então nós originamos nesse planeta, meus amigos, lá na parte mineral, ou seja, no início das eras, nos primeiros átomos, nos primeiros minerais, no primeiro vegetal, na primeira célula, esse princípio inteligente jornadeia, ele viaja, ele evolui, se transforma e vai junto com isso transformando a matéria até chegar aos graus máximos evolutivos. E esses planetas vão servir para esta finalidade. Dá para se pensar, então, que quando esse espírito alcançou altos graus evolutivos, né, no seu processo, chegando a um grau angélico, um grau crístico, esse mundo se termina para essa modalidade evolutiva, explode, se renova, gerando matéria para outros mundos, onde vão iniciar a sua jornada evolutiva outros espíritos, outros princípios inteligentes, outras mônadas espirituais. Então nós começamos como mônadas espirituais, como um vir a ser um espírito, um vir a ser um princípio que evolui. Renovamos-se ao longo desse período até chegar ao estágio evolutivo elevado, ao estágio angélico crístico, onde nós também poderemos o quê? Ser agentes divinos. Então toda a energia e matéria são reaproveitadas pelos agentes divinos. O que eles fazem? Eles manipulam essa energia, comprimem os elementos e ordenam essa explosão, esse processo de formação da matéria, aonde vão surgir um novo acervo corpuscular e uma reconstrução das moradas celestes. Olha que interessante isso. Esse processo é contínuo e eterno. Não tem término. A criação não para nunca. É um processo onde a obra de Deus se perpetua na sua glória criativa, segundo André Luiz, Evolução dos Mundos. Então Deus não para de criar. Ele cria constantemente, como nós brincamos na última reunião. Deus é hiperativo no processo criativo. Ele não para. Né? Ele cria constantemente numa renovação perpétua da matéria, dos mundos, e aonde os princípios inteligentes vão habitando esse processo e evoluindo. Até aqui tudo bem, pessoal? Me escutam bem? Sim. Bem. Alguma dúvida? Querem alguma contribuição? Alguma colocação? Um momento, abobrinha. Eu estava assim pensando na grandeza da criação, quando estava falando ali na fusão, né, que é mais a minha área, e a gente fica pensando assim, ó, que hoje o que a gente mais consegue se aproximar disso é a bomba de hidrogênio, que até hoje não é controlável, porque a bomba de Hiroshima era uma bomba de fissão nuclear, e essa de hidrogênio seria de fusão, e ela é de 7 a 10 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. Exatamente. E não se conseguiu controlar esse fenômeno de uma bomba. Então, imagina controlar uma estrela, né? Como tem que ser o processo criativo em cima disso. Exatamente. Então, a gente vê, muito bem, Raquel, colocado, a gente vê o potencial de um espírito crístico. De manipular essa energia. Né? Dos engenheiros siderais que manipulam isso. Olha o poder criativo, o nosso potencial, o que nós vamos vir a ser. Né? O nosso potencial evolutivo. Então, isso que é o lindo da criação divina. Ela é contínua, é constante. E ela acontece, ao mesmo tempo que acontece nos mundos, na matéria, ela acontece no princípio inteligente. No princípio inteligente que se angélico, ou seja, que ele se transforma num ser angélico e começa a coatuar em plano maior.
O processo é contínuo. Então, esse berçário de novos espíritos são os planetas que vão se formando num processo contínuo. Ou seja, nós temos a promessa de Deus e desses mensageiros que, ao chegar ao término do nosso sistema solar, que vai se aproximar daqui uns 10 bilhões de anos, mais ou menos, nós seremos seres angélicos, crísticos, e vamos continuar o processo criativo. É uma renovação contínua. E aqui essa frase, né? Ao morrer, as estrelas criam também a possibilidade de vida. Né? Então, numa analogia, quando esse corpo que nós habitamos, né, de carbono, de átomos de carbono, se degrada pela impossibilidade do fluido vital, ele vai formar o quê? Material para novos corpos, né? Para novos espíritos reencarnarem. Mas e o nosso planeta e o nosso sistema solar, ao chegar ao seu término da nossa estrela, e ela se expandir e explodir, vão formar novos planetas, novos sistemas solares, nova possibilidade de vida. E aqui, no modo poético de Marcelo Gleiser, né, é belo compreender que, de certa forma, somos também filhos das estrelas. Somos filhos de Deus e filhos das estrelas. Não é verdade? Planetas recebem vários tipos de radiações oriundas do universo, ondas luminosas e caloríficas comuns à nossa percepção. Né? Então, são várias forças que recebemos do universo. Sem contar em outras forças, né, de outras espécies, que também são derramadas do espaço cósmico, né, ondas eletromagnéticas, né, e vários tipos de ondas que chegam sobre a Terra. E elas vão garantir também a nossa estabilidade e a nossa existência. A onda luminosa, ela tem uma natureza corpuscular, ou seja, ela é matéria. E também nós recebemos ondas eletromagnéticas. Isso é muito importante. Por quê? Porque todo processo que estimula, que emana do pensamento, ele vai ser emanado através de ondas eletromagnéticas. Ou seja, o nosso pensamento, ele é matéria, mas é uma matéria, ou seja, corpuscular. Ela obedece o princípio de uma onda. Mas, ao mesmo tempo que a gente emite uma onda e a gente coloca vontade, né, nessa onda, nesse pensamento, a gente torna ele uma realidade, a gente materializa, a gente faz com que isso se transforme numa matéria corpuscular. Né? Aqui, só para a gente entender o espectro eletromagnético, né, nós temos ondas, então, em alta frequência, né, além do ultravioleta, raios X, raios gama, e o infra, né, ondas de menor intensidade, de menor frequência, né, inferiores aqui no espectro de ondas. Radiação ionizante e não ionizante. Fabiano, os slides não tem, os slides não estão seguindo. Foi agora? Não? Não foi? Estamos no primeiro ainda. Tá, Opa, parou no 32. Peraí. Agora sim, agora foi. Foi? Deixa eu botar aqui, então. Tá. Apareceu? Sim. Sim. Vamos ver se vai. E agora? Foi? Tá no 40 agora. É que eu passei os slides, né? Eu vou passando esse período todo. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Aqui apareceu? 31 vocês viram, né? Não, agora que a gente está vendo. Então aqui só mostrando a explosão da supernova. Aquilo que eu tinha falado antes, que emitiu energia vista em 200 milhões de anos-luz de distância. Então a gente vê a capacidade de explosão de uma estrela e a capacidade que opera esses criadores em plano maior. Né? Vamos seguindo aqui. Esse slide então, que eu tinha comentado antes, vou botar na projeção.
Apareceu? Toda a energia, então, é aproveitada pelos agentes divinos, ou seja, os devas, os espíritos elevados. Eles trabalham os elementos, comprimindo e liberando grande energia para uma explosão ordenada. Aquilo que a Raquel falou foi muito interessante, né? Nós não conseguimos controlar a fusão nuclear, mas esses espíritos crísticos, eles conseguem ordenar essa explosão, né, trabalhando para o surgimento de novos mundos. E disso vai surgir, então, um novo acervo corpuscular, e vai proporcionar a reconstrução das moradas celestes. Então, é um trabalho contínuo. Seria mais ou menos uma analogia. Eu chego lá, eu tenho um prédio antigo, né? Uma ruína, eu vou lá, destruo aquilo, reaproveito os tijolos e faço que é uma nova obra, né? Eu vou aproveitar todos aqueles átomos, todos aqueles elementos e vou reconstruir novos mundos. Então, isso que acontece é o processo criativo em plano maior, no qual a obra de Deus se perpetua em sua glória criativa. André Luiz, Evolução em 2 minutos. Até aqui tudo bem? Estão acompanhando? Sim. Apareceu agora, né? Sim. Sim. Porque eu já tinha falado entre vocês, né? Esse processo de renovação, na fala do livro do Marcelo Gleiser, Poeira nas Estrelas, ao morrer as estrelas criam também possibilidade de vida. E nós, de certa forma, somos também filhos das estrelas. Somos filhos de Deus, né? Como princípio inteligente, mas filhos das estrelas no processo material. Então, a nossa matéria, que constitui os nossos corpos, os nossos mundos, vem de estrelas que explodiram, que chegaram ao seu término, que emitiram essa energia para o espaço, né, maior, o espaço sideral, e constituiu o nosso mundo. Isso aqui a gente já passou, né? Já passamos aqui também. Espera só um pouquinho. Não está mais passando. Está sumindo de voltar. novo. O que está acontecendo? A gente voltar. Olha aqui. Tu estás com 2 telas? Não, estou com uma tela só. Não, tu está aparecendo como 2 pessoas aqui na contagem de participantes do grupo. Tá. Então deixa eu fechar. Miriam, fala para nós. Faço sim. Então tá. Vamos nos recolhendo mais uma vez e com o nosso coração repleto de muita gratidão, Senhor, por tanta misericórdia estendida a todos nós. Abençoe, Senhor, a este planeta que é a nossa mãe, a nossa escola, este planeta que nos recebe há tantos milênios, que nós possamos honrar com tudo aquilo que de melhor pudermos, Senhor, fazendo o bem, o amor ao próximo. Abençoa, Senhor, todos os países, todos os povos, neste momento tão difícil e conturbado, para que a humanidade desperte para a verdadeira morada que é no plano espiritual. Abençoa, Senhor, todos os profissionais de saúde que estão se desdobrando nestes momentos, todos aqueles envolvidos com o trabalho de assistência. Abençoe a cada um, Senhor, a todas as famílias. E abençoa, Senhor, este grupo, para que possamos também nos fortalecer no estudo, aproximando-nos cada vez mais da Tua sabedoria, ainda olhando com o nosso olhar ainda muito pequenino, né? Com letra de D minúsculo mesmo, pequenos deuses que somos, pois que somos Teus filhos,
Nos abençoa, Senhor, amplia o nosso entendimento diante da tua grandiosa obra e que possamos, acima de tudo, agradecer a Jesus, que é o nosso grande mestre, o irmão, amigo, guia, modelo a ser seguido, e que possamos trilhar nos passos de Jesus a cada dia mais. Assim, agradecidos por esta noite gloriosa, Senhor, pedimos que a Tua paz se estabeleça em todos os reinos e em cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja. Que Assim seja. assim seja. Muito bom. Que assim seja. Boa noite a todos. Raquel, tu coloca então a data da próxima reunião? Já está como notadinho aqui, 26/3, né? 19h30? Tá, coloca no grupo lá. Boa noite a todos. Pode deixar, pode ter uma propaganda. Obrigado. Obrigada. Excelente final de semana, gente. Uau. Você também. Uau. Tchau.